E aí, galera, mais uma questãozinha aí sobre movimento. E essa questãozinha aqui, ela é muito boa. Ela é um tipo de questão que realmente é para deixar a gente mais inteligente, né? Sair do mundo da caverna de Platão e ver como a realidade realmente do jeito que ela é, através da ótica da física e da linguagem que descreve o universo, como dizia o Galileu, a matemática. Certo? Então, seguinte, pausem aí o vídeo, tentam resolver essa questão, leve quanto tempo que for, leve 1, 2, 3, 4 horas, 24 horas, uma semana, um mês, que um dia vocês conseguem resolver. Aí assim que vocês baterem a cabeça, aí vocês assistem o vídeo, beleza? Então vamos lá. Então, como é que você resolve essa questão aqui? Então tá. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e, a partir do repouso, uma bolinha no instante T0, 0 segundos. A bola atinge no instante T4, um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A partir da figura representa fora de escala 5 posições da bola relativas aos tempos T0, T1, T3, T4. Beleza. Sabe-se que entre os instantes T2 e T3, ela percorreu aí 6,25 metros. E considera a gravidade. Beleza. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre as duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, podemos afirmar que a distância h em metros é igual a... Beleza, então dá para entender o seguinte, que ele quer saber essa altura. A partir do momento que o garoto solta a bolinha até o momento que a bolinha chega sobre a superfície da água. Ok. E ele deu aqui uma informação muito interessante, que ele disse que o tempo sempre será o mesmo. E, na verdade, não é exatamente o tempo em si, mas o intervalo de tempo sempre será o mesmo. Isso tem que ficar claro. O intervalo de tempo sempre será o mesmo. Então vamos começar pegando o nosso intervalo de tempo. Então se eu pegar aqui o final T1 menos o inicial T0, vamos ter um intervalo de tempo aí que eu vou chamar de delta T1, porque está sendo o primeiro intervalo de tempo. Aí agora eu vou pegar o segundo intervalo de tempo, que seria o T2, que é o final menos o inicial T1. Se esse pedacinho aqui é delta T1, aí ele foi agora de T1 para T2, o que a questão lhe diz? O intervalo de tempo sempre o mesmo. Então, entre T2 e T1, aqui também vai se passar quanto? Delta T1. Então, se passou quanto tempo até chegar no T2? Aí você vai somar delta T1, que foi o primeiro, mais o segundo. Olha aqui, ó, delta T2. Que vai dar quanto? Desculpem, é delta T1, porque o intervalo de tempo é o mesmo. Então, quanto é que isso aqui vai dar? Você sabe que tem um aqui, você sabe que tem um aqui. 1 mais 1, 2. 2 delta T1. Agora você vai pegar o próximo. T3 final menos o inicial T2, que é o próximo intervalo de tempo,
que é esse pedacinho aqui, ó, T2 até T3. E a própria questão diz que o intervalo de tempo é o mesmo. Então, é o mesmo que o intervalo de tempo que ele começou, delta T1. Temos quantos agora? 3 delta T1. Primeiro, segundo e terceiro. Então, você pega lá, delta T1 mais delta T1 mais delta T1. Vai dar quanto isso aqui? 3 delta T1. Beleza, agora você vai pegar o último tempo. Vamos pegar lá T4, que é o final, menos inicial T3, que é esse próximo intervalo de tempo aqui, que é o mesmo. A própria questão deixou isso claro, que é o mesmo. Mesmo em relação a quem? A esse daqui, onde tudo começou, que foi com delta T1. Temos quantos deltas T1 agora? 4. Delta T1 mais delta T1 mais delta T1 mais delta T1. Temos agora 4 delta T1. Muito interessante mesmo. Porque se por acaso a gente continuar com essa sequência aqui, se a gente continuar aqui com T5, T6, T7, T8, vamos ter uma sequência de N termos, certo? Porque eu posso ter quantos termos que eu quiser. 8, 9, 10, 11, posso ter quantos termos que eu quiser. Então, eu vou chamar de N termos, a quantidade de termos que eu quiser. Então, se isso aqui é um intervalo de tempo que vai continuar, que é o delta Tn, que é a quantidade de intervalos de tempos que vai continuar, vai ser exatamente igual a quanto? Bem, vocês podem ver que eu comecei aqui com 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter uma sequência de quantidade que eu quiser. Então, essa quantidade N de termos que eu quiser será N vezes delta T1. Por que N delta? Porque delta T1, no caso, né? Porque delta T1. Porque é onde tudo começa por ele. Aí segue lá a sequência, ó. 2 delta T1, 3 delta T1, 4 delta T1, depois 5 delta T1, 6 delta T1 e assim por diante. Então temos aí uma sequência. Certo, pessoal? Faz sentido ou não faz? Eu acredito que faz sentido, né? Baseando-se aí na lógica que recebemos da questão. Então, delta Tn será N delta T1. Então, no caso aqui é a nossa primeira conclusão. Esse é o nosso primeiro caso. Nossa primeira conclusão. Tá. Agora que isso ficou claro, para a gente responder a nossa questão, porque a questão está ali pedindo altura, né? Então, temos que responder essa questão em relação à altura. E então você pega lá, se eu quero responder a questão que é a altura em função do tempo, então isso aqui é uma função horária da posição. E quando se estuda movimentos verticais, você utiliza lá o movimento uniformemente variado. Então vamos usar a posição inicial, posição final menos posição final menos posição inicial, que é igual a velocidade inicial vezes o tempo,
mais aceleração dividido por 2 tempo ao quadrado. Certo? Então, esse será o nosso segundo caso. Temos que tirar aí uma segunda conclusão para resolvermos essa questão, porque temos que pegar a altura e relacionar em relação a esse tempo aqui, senão a gente não resolve, tá? Tá bem. Então, uma questão bem elegante, né? Bem bonita mesmo. Então, essa posição final menos posição inicial, eu vou chamar de altura. Só que esse objeto ele foi solto, né? A questão ficou muito claro que ele vai partir do repouso. Então, como ele vai partir do repouso, quer dizer que essa bolinha vai sair da mão dele com uma dada velocidade inicial 0. Então, isso significa que eu posso zerar essa velocidade inicial aqui. Então, a altura ficou dependendo apenas da aceleração dividido por 2 tempo ao quadrado, onde essa aceleração sabemos que é a gravidade. Tá, beleza. Então vamos lá. H será igual a gravidade dividido por 2 tempo ao quadrado. Vamos partir daqui. Olha, não sabemos essa altura, mas pelo que a gente analisou aqui, para cada intervalo de tempo, vamos ter uma determinada altura. Então, por exemplo, aqui ΔT1, eu vou ter uma altura H1. 2 ΔT1, então eu vou ter uma altura H2. 3 ΔT1, então eu vou ter aqui uma altura H3. 4 ΔT1, então eu vou ter aqui uma altura H4. Que são esses intervalos de tempo aqui, ó. Para cada intervalo de tempo, a altura vai mudando. Olha aqui, ó. A altura vai mudando para cada intervalo de tempo, dando a entender que se o intervalo de tempo aumenta, a altura também vai aumentar. São grandezas diretamente proporcionais. Só que, é claro, a altura aqui, ela vai ser em relação ao intervalo de tempo ao quadrado. Tá? Então, beleza. Então, agora que isso ficou claro, o nosso intervalo de tempo, ele foi até onde? Ele foi até o intervalo de tempo n, até o último termo, n, que foi o que a gente chamou. Então, a altura também tem que ser a mesma coisa. Então, a altura, Hn, tá? Esse Hn aqui vai representar a altura. Será exatamente igual à gravidade. Dividido por 2 pelo tempo Tn, que para cada valor do tempo n, vou ter uma altura n em relação a esse tempo, já que um depende do outro, ao quadrado. E o Tn aqui, que é o intervalo de tempo Tn, a gente acabou de calcular, que é essa parte aqui, ó, que eu destaquei, que é o primeiro caso que está em verde. Então, ΔTn, que é o Tn ali ao quadrado, será esse n ΔT1. Então, é só substituir. Hn será a gravidade dividido por 2, n ΔT1, isso tudo aqui é ao quadrado. Hn será a gravidade dividido por 2, n ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Tá, beleza. Então, quando se passar
o primeiro intervalo aqui, ó, que é 1, quando se passar o primeiro intervalo, aí a gente escreve aqui. Para n valendo 1, n valendo 1 para o primeiro intervalo. Então, vamos ter H1 é igual a G sobre 2, 1 ao quadrado, que é o próprio 1 mesmo, então não preciso escrever isso aqui, delta T1 ao quadrado. Então, para o primeiro intervalo de tempo aqui ao quadrado, eu vou obter uma dada altura H1. Ok. Até aí, ok. Então, chegamos aqui no nosso segundo caso. Temos aqui um caso geral e temos aqui um caso particular, que é o primeiro. Precisamos criar aqui uma relação. Precisamos criar aqui uma relação entre caso geral, criar uma relação entre o caso geral e o caso particular. Caso particular, quando n vale isso aqui, ó, 1. Por que eu preciso criar essa relação? Que se você voltar lá na questão, ele quer que você calcule esse H. Mas em algum momento a questão lhe deu um intervalo de tempo, o valor, né? O valor numérico do intervalo de tempo? Não lhe deu esse valor. A única coisa que ele lhe deu aqui, que no intervalo de tempo T2 e T3, a bolinha vai percorrer 6,25 metros. Foi a única informação que ele lhe deu. Ele não lhe deu intervalo de tempo para poder achar a altura. Então, se você voltar aqui, eu preciso criar uma relação para que esse delta T1 aqui, para que esse tempo, no caso geral, e esse tempo aqui, no caso particular, desapareça. É por isso que eu estou dizendo que eu preciso criar uma relação, senão não dá para resolver essa questão. Então, precisamos criar aí uma relação. E na matemática, como a gente cria uma relação? Na matemática, como a gente relaciona as coisas? Então, eu vou criar aqui uma relação. Essa relação eu vou criar através da divisão. Tá? Então, essa relação que eu vou criar é através da divisão. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar Hn, do caso geral, e eu vou dividir pelo H1, que é o caso particular. Então, eu vou pegar aqui esse Hn e dividir pelo H1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, Hn é esse termo aqui, ó. Esse aqui é o Hn, que é o caso geral. Então, vai ficar G sobre 2 N ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado vezes. Por que eu coloquei vezes e não divisão? Porque eu sei que ao dividir aqui embaixo pelo H1, que é essa outra expressãozinha aqui, se eu coloco aqui G sobre 2 vezes delta T1 ao quadrado, o que a matemática nos diz? Pegue a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Então, esse 2 aqui no denominador, ele sobe. E essa parte aqui, que é o numerador, ele desce. Você vai multiplicar pelo inverso dela. Então, G delta T1 ao quadrado.
certo? Então é por isso que eu coloquei logo o sinal de multiplicação aqui, já inverter na fração, e assim eu não perco muito o meu tempo, né? Então, apago isso aqui. Tá. Corto gravidade em cima, gravidade embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. Aí eu vou chegar à seguinte conclusão. N ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado. Isso tudo dividido pelo delta T1 ao quadrado. Então tá. E podemos ver que esses termos aqui eles são iguais. Delta T1 ao quadrado dividido por delta T1 ao quadrado, que vai dar 1. Então eu poderia já muito bem ter cortado aqui eles no início, né? Em cima e embaixo. Sobraria somente o n ao quadrado. Então eu posso muito bem apagar isso aqui, que eu sei que vai dar 1. Tá. Então, Hn dividido pelo H1 exatamente igual a n ao quadrado. Hn será igual, isso aqui está dividindo, vai passar lá para o outro lado multiplicando. N ao quadrado vezes H1. Então, cheguei onde eu queria. Tá aqui. Vocês podem ver que não tem um tempo aqui, ó. Pouco me interessa o tempo. Podemos ver que para qualquer altura, podemos observar que para qualquer altura vai depender somente da primeira altura. Então, para qualquer altura vai depender somente da primeira altura. Então tá. Como vai depender somente da primeira altura, qualquer altura que eu quero saber, então agora dá pra gente resolver a questão. Que no caso aqui eu chamei ali de primeiro caso. Esse aqui é o nosso segundo caso. Então precisamos somente disso aqui para resolver a questão. Mas para a gente resolver essa questão, precisamos ainda saber quem é esse H1. Então, tá. Esse T2 eu vou chamar de H2. E esse T3 eu vou chamar de H3. Então, se eu fizer a diferença entre H3 pelo H2, eu vou obter quem? Olha aqui, ó, 6,25. Então, a gente joga ali nessa função aqui que obtemos. Então, quando n valer 3 ao quadrado vezes H1 menos 2, que no caso que é esse n aqui, 2 ao quadrado vezes H1 será igual a 6,25. Então, que vai dar 9H1 menos 4H1 é igual a 6,25. Você pega lá os números, 9 menos 4 vai dar 5. Então, 5H1 é igual a 6,25. H1 será igual a 6,25 dividido por 5. Então, H1 será igual a 1,25. Certo, então encontrei aqui o que eu queria, que é o H1. Agora podemos resolver a questão calculando a altura que eu quero. A altura, no caso, a altura que a questão quer. Quando o tempo é T4, a altura é quanto? H4. Então, vamos lá. H4 será, esse 4 é o N, né? Então, temos aqui, ó, se aqui é 4, aqui vai ser 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado multiplicado pelo H1 que acabamos de achar. 1,25.
H4 será igual a 16 vezes 1,25. Fazendo essa multiplicação, vai dar aí 20 metros. Pronto. Gente, não tem como dizer que não ficaram mais inteligentes com essa questão. Com certeza, né? Então é um típico de questão que deixa a gente mais inteligente. Então a altura é 20 metros. Se a gente procurar lá a nossa alternativa, tá aqui, letra I, certo? Então temos aqui a nossa questão linda e maravilhosa, certo? Então, até a próxima, pessoal.